já que eu falei do ano difícil que nós temos vivido, de muitas lutas, de muitos desgastes pastorais, nada melhor do que a gente tratar do texto em que nós chegamos hoje, que é a última parte dessa série baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu não vou falar mais sobre a cidade de Éfeso, até eu estou cansado de ouvir isso. Okay? Então, o último capítulo do livro da carta de Efésios fala sobre esse novo desafio, porque quando nós compreendemos o que Deus está fazendo na história, em especial o que Ele fez na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, e nós nos rendemos a este amor, a palavra de Deus diz que sobre nós é derramado o Espírito de Deus, e nós temos ou damos início a uma nova história dentro da história. Isso faz de você e de mim privilegiados, porque Deus está em nós através do Espírito. Nós somos discípulos de Cristo no meio da história, mas isso faz de nós também alvos de ataques. Existem forças espirituais, principados e potestades do ar, porque as Escrituras dizem que Lúcifer, aquele que era um anjo de luz, quando se rebelou, ele não se rebelou solitariamente, ele levou consigo 1/3 dos anjos celestiais. E esses anjos rebeldes, eles estão em ação, eles estão em operação, principalmente contra aqueles que se rendem ao amor de Deus na história, porque não tem nada que irrite mais Lúcifer e os seus anjos rebeldes do que homens e mulheres que também eram rebeldes se reconciliarem com Deus. Isso gera uma ira diabólica, uma ira infernal contra nós. E o texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse é um assunto contraditório, ou melhor, polêmico. Por isso, eu acho que é importante a gente deixar claro algumas coisas rapidamente aqui. Primeiro, nem toda adversidade que enfrentamos é decorrente de batalhas espirituais. Ok?
Se você sair daqui, chegar no estacionamento, e o seu carro foi ralado por alguém, isso não significa que o diabo é o culpado disso. O culpado é que hoje é domingo. E tem muita gente que não dirige de segunda a sexta que hoje dirige. Ok? Nem toda adversidade, se você chegar e for para casa, e for preparar ainda o almoço, e esquecer o arroz na panela e queimar, não bota a culpa no capeta. A gente sabe que eles gostam de fogo, mas não necessariamente isso está relacionado à batalha espiritual. Eu não quero que você saia daqui vendo demônio em tudo quanto é canto, vendo o capeta atrás de toda adversidade que você enfrenta, porque nem toda adversidade que enfrentamos é decorrente de batalhas espirituais. Nós já falamos aqui numa série no passado chamada Por que Sofremos? As fontes do nosso sofrimento. As adversidades que enfrentamos podem ser decorrentes das seguintes causas. Primeiro, vivemos em um mundo em desequilíbrio. Desde o momento em que os nossos primeiros pais romperam com Deus, o mundo, o universo está em desequilíbrio. Eu e você podemos ser tomados por um câncer, porque o nosso organismo está em desequilíbrio. Eu e você podemos imergir numa depressão, porque a nossa psique está em desequilíbrio. Eu ou você podemos ser vítimas da violência urbana, porque a sociedade está em desequilíbrio. A minha casa ou a sua pode ser alvo de uma tempestade, porque o sistema ecológico está em desequilíbrio. Nós vivemos em um mundo em desequilíbrio, por isso nós sofremos. Segundo, porque nós fazemos opções erradas. Existem leis naturais e leis espirituais que nós insistimos em burlar. E as consequências vêm. E a gente sofre, não porque o capeta está por detrás disso, mas porque a gente é teimoso, porque a gente é desobediente. Você pega o seu carro e a Dom Pedro você tem que dirigir a 100 por hora nesse trecho de Campinas, mas você insiste em querer dirigir a 140. E quando o radar te multa e chega a multa na sua cara, porque o diabo está me provando. Não, você é teimoso, você é desobediente. Você tem que pagar essa multa. Não tem que recorrer coisa nenhuma. Você é culpado. E muitas vezes nós sofremos porque nós tomamos opções erradas. Existem leis naturais. A palavra de Deus diz que se você seguir a vontade de Deus, Ele vai te abençoar e tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. Agora, você pega a contramão do que Deus quer da sua vida e você quer que dê certo? Nós sofremos porque Deus nos prova. Muitas vezes o sofrimento é decorrente de Deus nos lapidando. Deus tem uma agenda para as nossas vidas. Deus conhece a mim e a você. Deus sabe quais são as pendências que nós temos. Deus sabe as lacunas do nosso caráter. Deus sabe as fendas da nossa personalidade. E Deus tem uma agenda para mim e para você. E Deus sabe que a melhor maneira de nos lapidar é quando Ele nos coloca no fogo. Assim como o ouro é purificado no fogo, as altas temperaturas nos tornam mais maleáveis para o trabalho de Deus. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, porque Deus está nos lapidando. Tem uma outra fonte relacionada a Deus: disciplina. Às vezes, quando a gente insiste em ser teimoso, a palavra de Deus diz que o pai que ama disciplina, o pai que ama intervém, o pai que ama não faz vistas grossas. E Deus, como é um pai de amor, quando eu e você insistimos no erro, Ele intervém, Ele vem e nos disciplina. Ele vem e vai na contramão da psicologia moderna e nos dá umas palmadas. Nos dá. Por quê? Porque Ele nos ama.
E Ele quer que a gente acorde, antes que seja tarde demais. Existem sofrimentos que são decorrentes da disciplina de Deus. Existe sim. Existe o sofrimento decorrente da batalha espiritual, decorrente de ataques malignos. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, mas eu queria que você tivesse essa visão do todo. Nem toda adversidade é decorrente de batalha espiritual. Se você está passando por um momento de dificuldade, você precisa fazer perguntas, ou pelo menos 5 perguntas. A batalha espiritual pode sim ser uma das respostas. E ainda uma coisa eu queria colocar. A palavra de Deus não nos convoca ao ataque, mas à resistência. Aqui está o meu grande problema com a heresia chamada batalha espiritual, que toma conta de algumas igrejas e alguns movimentos dentro da igreja evangélica do mundo. A Bíblia não fala de ataque, a Bíblia não fala que a igreja tem que se mobilizar para ir contra as hostes malignas, até porque muitos textos bíblicos mostram que quem repreende os anjos malignos são os anjos de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você pegar Efésios capítulo 6 como exemplo e base, você vai ver que a ênfase está na resistência e não no ataque. E não venha com um versículo fora de contexto dizendo que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque isso é um outro contexto. Jesus está falando de uma outra coisa. Jesus não está falando de batalha espiritual. Agora, em Efésios 6, Paulo está falando de batalha espiritual. E quando ele fala de batalha espiritual, olha o que ele diz no verso 13 e 14. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para que possam resistir no dia mau. E ainda, permanecer inabaláveis. Se você já, na sua infância, adolescência, juventude ou vida adulta, treinou algum tipo de luta, você sabe que uma das coisas básicas que você aprende é você ter postura nas pernas. Você tem que saber se posicionar no chão. Se as suas pernas não estiverem colocadas na posição correta, a sua resistência vai ser menor. E a imagem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou ele traz para a gente, é que os ataques virão. E o papel da igreja não é atacar, o papel da igreja é resistir. Olha o verso 14, assim, mantenham-se firmes, tenham posição nas pernas, estejam adequadamente preparados para o ataque. Eu sei, tem gente que está se questionando, esse negócio é estranho, Ricardo, por que não atacar? Deixa eu te dar uma resposta, curta e simples, porque a vitória já foi conquistada com a morte e a ressurreição de Jesus. O território já foi conquistado. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Ele foi elevado às alturas e se assenta à destra de Deus. Ele é o Rei e a vitória está concretizada. Nós fazemos parte de um exército que já tomou o território. Nós não fazemos parte de um exército que precisa conquistar o território. Nós já recebemos o território de Cristo e cabe a nós resistir. Veja só o que diz Efésios, mesmo capítulo 1, verso 20 e 21. Este poder, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de... E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, as palavras que vêm a seguir são as mesmas palavras que aparecem em Efésios capítulo 6 no grego, ok? Colocando muito acima de todo o governo e autoridade, todo o poder e domínio. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Cristo. Então, perceba bem, quando a gente fala que existe uma batalha espiritual entre forças malignas e nós, não pense de maneira dualista, não pense como o niilismo, onde existem duas forças
que se contrapõe. É bem assim, é a filosofia por detrás das histórias em quadrinho da Marvel, né? Onde existem os do bem e os do mal, mas os do bem e os do mal têm o mesmo tipo de poder e eles precisam travar uma luta de igual para igual. Não, o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que Jesus está muito acima desses principados e potestades, e com a sua morte e ressurreição, Deus colocou todos esses principados e potestades debaixo dos seus pés. Eles estão debaixo dos pés de Cristo. E o texto diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Se os principados e potestades estão debaixo dos pés de Cristo e a igreja é o corpo de Cristo, faz sentido para você? A vitória já foi conquistada. Mas eu sei, você é uma pessoa inteligente e você está se perguntando, mas então por que do ataque do maligno? Será que Lúcifer é tão besta a ponto de nos atacar sabendo que... Jesus diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Você já parou para pensar o que Jesus quer dizer com isso? Por exemplo, será que Lúcifer pode vir e nos roubar a salvação? Resposta: não. Será que Lúcifer pode vir e matar a nossa espiritualidade? A resposta é não. Será que Lúcifer pode vir e destruir a história da redenção que Deus está construindo nas nossas vidas? A resposta é não. Então, por que os anjos do mal nos atacam, sabendo que a vitória já foi conquistada e que eles não têm como mudar o curso da nossa história na direção da eternidade? Para responder isso, eu vou abrir uma lacuna, pedir licença para vocês para ir para o livro de Apocalipse, depois a gente volta para Efésios. Porque Apocalipse tem uma imagem que me ajuda bem a entender isso. Em Apocalipse 12, a visão que João tem é de Lúcifer como um grande dragão. E esse grande dragão, quando ele percebe que uma mulher está grávida da redenção preparada por Deus a toda a humanidade, esse dragão se volta contra essa mulher. E quando essa criança nasce, esse dragão tenta devorar essa criança. Mas essa criança vence. E essa criança é arrebatada aos céus. E quando essa criança chega nos céus, o dragão, que é, segundo o texto bíblico, o grande acusador, e a palavra que nós temos traduzida aqui em português, acusador, é a palavra diabolos no grego. O diabo é o acusador. O diabo é aquele que está desde o que aconteceu lá naquele jardim. Ele está na presença de Deus, dizendo assim: Senhor, está vendo o Melo? Ele é descendente de Adão. O DNA de Adão está nele, então ele está condenado. Ele tem uma dívida, o Senhor não pode fazer vistas grossas dessa dívida. O Senhor é um Deus justo. E o Melo tem uma dívida que ele não vai conseguir pagar. O diabo está o tempo todo dizendo para Deus: Deus, está vendo a Sílvia? Canta bonitinho, dirige liturgia, todo mundo gosta dela, parece boazinha, mas ela tem uma dívida impagável. Ela é descendente de Adão. Deus, diabo falando, o Senhor não pode fazer vistas grossas para o que acontece na vida da Sílvia. E o Senhor tem que condená-la. Mas quando essa criança que entrou na história e venceu na cruz e ressuscitou, chega na eternidade, sabe o que acontece? O diabo, o acusador, é lançado fora da presença de Deus, porque a dívida foi paga. E olha o que diz o texto. Aí surge uma canção nos céus. A banda, talvez dirigida por Davi, começa a
cantar um cântico que convida todo mundo a cantar, dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles, os irmãos, os cristãos, o venceram, venceu o dragão, venceu o acusador. Como? Preste atenção. Pelo sangue do Cordeiro. O sangue derramado naquela cruz pagou a dívida e envergonhou o acusador. Porque quando o acusador disse: Deus, o Melo o Senhor tem que condenar, Deus virou para o acusador e falou: mas eu já o condenei. Eu o condenei à morte. Mas não sei se você sabe, eu morri por ele. Eu condenei a Sílvia à morte. Mas não existe mais dívida porque eu paguei a dívida dela. Você não percebeu, Lúcifer, o que eu acabei de fazer entrando na história? Mas detalhe, o texto diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Tem uma segunda parte aqui no negócio. Aqueles que se rendem ao amor de Deus demonstrado na cruz e creem no que foi feito naquela cruz, vencem o maligno, dando testemunho verbal, presencial, em atitude, de que Jesus é sim o Senhor da história. Lúcifer, o acusador, é envergonhado naquela cruz quando Jesus derrama o seu sangue, mas ele é envergonhado diariamente na história, quando eu e você somos pressionados a negarmos a Jesus e não negamos, quando nós somos pressionados a sermos incoerentes no nosso discipulado e nós nos fortalecemos dizendo: nós somos discípulos e vamos obedecer a Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. E a última frase diz: mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E na história, existem homens e mulheres que foram colocados numa bifurcação. Ou vocês negam que Jesus é quem vocês dizem ser, ou vocês vão ser queimados vivos. E eles foram queimados vivos. Existem homens e mulheres que foram colocados numa bifurcação dizendo: ou vocês recusam que Jesus é o Senhor e dizem que César é o Senhor, ou vocês vão ser atirados na arena para serem comidos vivos pelos animais. E eles foram comidos vivos pelos animais. A nossa comunidade tem acompanhado casos como o de Asia Bibi, ou desse pastor iraniano. Pessoas que estão condenadas à morte, e que, se eles disserem: eu nego Jesus, eu não vou mais seguir a Jesus, eu prometo, eu não falo mais de Jesus, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser libertos. Mas eles caminham para a morte, sabe por quê? Porque eles querem honrar Jesus e envergonhar o acusador. E nós vivemos numa sociedade, eu sempre escuto aqui o pessoal falando da liberdade que nós temos. Não sei não. Nós temos uma liberdade traiçoeira. Porque no dia a dia, homens de negócios são colocados numa bifurcação, e eles não percebem, mas eles negam a Jesus. Advogados são colocados em bifurcações, psicólogos são colocados em bifurcações, jovens universitários são colocados em bifurcações,
E a grande pergunta é: nós temos envergonhado o acusador? Nós temos, diante da morte, porque talvez você no dia a dia como cristão no mundo ocidental e Brasil, você não é colocado diante da possibilidade de ser enforcado, de ser queimado vivo, de ser lançado a feras numa arena romana. Mas você é colocado em situações que, se você optar por obedecer a Cristo, você vai ter prejuízo na empresa. Se você optar por obedecer a Cristo, você vai perder o cliente. Se você optar por obedecer a Cristo, talvez você perca a sua licença profissional. Se você optar por obedecer a Cristo, os seus amigos de universidade vão te ridicularizar. Se você optar por obedecer a Cristo, a sua família vai te rejeitar. Se existem pessoas na história que morrem por amor a Cristo, nós por muito menos temos aberto mão do testemunho. E agora eu quero que você perceba a importância desse texto final do apóstolo Paulo. Porque ele diz, finalmente, ele está concluindo. E ele começa com um imperativo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E você vai perceber, eu vou mostrar a quantidade de imperativos que existem nesse texto. E eu quero que você perceba o seguinte: por que tantos imperativos nesse texto? Deixa eu ilustrar isso para você. Na sua empresa, bem possivelmente, você já deve ter participado de treinamento da brigada de incêndio, né? Então, eles reúnem todo mundo num auditório como esse e dizem assim: bem, hoje nós vamos simular um incêndio. O que nós vamos fazer no incêndio? E eles explicam detalhadamente e eles dizem: agora vamos simular. Faz de conta que começou um incêndio. O que nós vamos fazer? Sabe o que o pessoal faz? O pessoal fala: vamos nos levantar, vamos sair, todo mundo dando risada, um brincando com o outro, um combinando, vamos aproveitar que a gente vai lá fora, vamos tomar um sorvete na padaria da esquina. Não tem incêndio coisa nenhuma. Outra coisa é se alguém entrasse por aquela porta e dissesse: gente, está pegando fogo nesse prédio. Esse negócio é um imperativo. O apóstolo Paulo não está dando uma aula sobre como lidar diante de ataques malignos. Não. Ele está conversando com a igreja de Éfeso no fronte da batalha. Tem tiro passando por tudo quanto é lado, e Paulo reúne os cristãos de Éfeso e diz assim: gente, deixa eu explicar para vocês rapidinho o que vocês têm que fazer. Não tenho tempo para entrar em detalhes e nem tenho tempo para contar. Seguinte, primeiro, se fortaleçam. Segundo, façam isso. Terceiro, façam isso. Vamos lá. Ele está no meio da batalha. E nos falta consciência muitas vezes, pelo fato de nós vivermos, como a gente disse, num país onde existe liberdade. A gente acorda a hora que quer, de domingo. A gente decide se a gente vai ou não para a igreja. A gente se dá o luxo de chegar a hora que a gente bem entende. A gente escuta o sermão meio assim despretensiosamente, porque se não escutar hoje, domingo que vem tem outro. Daqui 15 dias tem outro. A gente lida com as coisas sem essa consciência de que nós estamos sim inseridos numa batalha. Enquanto nós estamos aqui, sobre nós, numa dimensão que nós não enxergamos, existe sim uma grande batalha sendo travada entre os anjos de Lúcifer e os anjos de Deus, pela sua mente, pelo seu coração, pela sua resposta à palavra de Deus. Nós não estamos aqui ouvindo acerca de como atuar em meio a uma batalha. Nós estamos sendo orientados no meio de uma batalha. E Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Você não tem força para lutar com esse negócio. A força não pode vir de você. A força vem de Deus.
Deus quer te capacitar, Deus quer te energizar, Deus quer te dar a força necessária. Isso me faz lembrar o texto que nós vimos semana passada, Efésios 5:18, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que me faz lembrar desse texto? Porque é interessante, o verbo deixem-se encher aqui, ele também é um imperativo passivo. É como se ele estivesse em paralelo com o deixem-se fortalecer. No verso 10 do capítulo 6, diz: deixem-se fortalecer no Senhor. Capítulo 5, verso 18 diz: deixem-se encher pelo Espírito. Interessante. Efésios 5:18. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, imperativo passivo. Deixem-se encher. Vocês precisam se fortalecer no Espírito. Capítulo 6, verso 10. Fortaleçam-se no Senhor. Sempre quando você vê isso na palavra de Deus, um texto lá, em paralelo com outro aqui, você tem que fazer a pergunta: o que tem no meio? Aqui, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, como Cristo é a igreja, como auxiliadoras idôneas. Pais, ousem educar e disciplinar seus filhos. Filhos, honrem seus pais. Patrões, tratem com respeito os seus empregados. Empregados, sejam respeitosos aos seus patrões e trabalhem com excelência. Essa é a dimensão da guerra espiritual. Você não consegue amar sua esposa como Cristo ama a igreja? Fortaleça-se no Senhor. Você não consegue ser uma auxiliadora fiel ao seu marido? Se deixe encher pelo Espírito Santo. Você não está dando conta de honrar o seu pai? Fortaleça-se no Senhor. Você não está dando conta de educar o seu filho? Se deixe encher pelo Espírito Santo. Você não tem sido um patrão que respeita os seus funcionários, ou você não tem sido um funcionário que trabalhe com excelência? Fortaleça-se no Senhor. Isso me faz lembrar uma ilustração que Ray Stedman, um pastor falecido já, muito famoso na década de 70, ele escreveu um livro chamado Dinâmica da Vida Autêntica. E nesse livro, ele falava que um sujeito ganhou um carro. Isso é um Lamborghini Diablo. Para ficar contextualizada a batalha espiritual. O cara ganhou um carro. E ele foi na concessionária retirar o carro. E ele pegou o carro e ele foi atrás do carro. Primeiro ele entrou no carro, abaixou o freio de mão, foi atrás e começou a empurrar o carro pelas ruas da cidade. E ele morava a 5 quilômetros de distância da concessionária. E ele, 5 quilômetros empurrando o carro, ladeira abaixo ele entrava no carro, ia brecando, ladeira acima era um sufoco, ele precisava de ajuda de um monte de gente para empurrar. Aí o cara chega 3 horas depois e consegue estacionar o carro, empurrando o carro. A esposa e os filhos saem, doidos para darem uma volta de carro, e ele cansado, aí bota a esposa e os filhos dentro do carro e sai empurrando pela cidade. Você vai me dizer, que cara é capaz de fazer um negócio como esse? Tem gente que é capaz. Deixa eu tirar essa foto, porque eu posso ser acusado de bullying. Hoje em dia esse negócio é sério, né? Mas o Ray Stedman continua dizendo, até a hora que alguém chega para esse cara e diz, meu amigo, você não sabe que você anda de carro não com a tua força, mas com a força do carro.
O carro tem uma força interior. Cabe a você deixar esse carro ser abastecido de combustível e você dá na partida. A força não é sua, a força está no carro. Tem muita gente que ainda não percebeu que na espiritualidade cristã não é uma questão da gente botar força para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para sustentar o casamento, para educar bem os filhos, para honrar. Não, essa força vem do Senhor. Cabe nos deixar nos encher pelo Espírito, cabe nos deixar fortalecer pelo Senhor. O grande problema é que quando a gente acha que tudo é uma questão da nossa força, a gente se estoura, a gente se arrebenta, a gente colhe o burnout. Por isso, o texto continua com outro imperativo, dizendo: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Perceba mais uma vez, a armadura não é nossa, a armadura é de Deus. A armadura não foi criada por nós, foi criada por Deus. A armadura não é desenvolvida por nós e pela nossa tecnologia psicológica, pela nossa determinação, qualquer coisa parecida. É uma armadura que vem de Deus, é Deus quem nos dá. E qual é o propósito? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Firmes contra ciladas. A palavra cilada aqui é uma palavra que é muito próximo do nosso português. A palavra grega metodeia, de onde vem método. Originalmente, essa palavra metodeia, ela era usada no ambiente militar para se referir a métodos em lutas para derrubar o inimigo. Então, quem na infância, na adolescência, juventude, fez judô, karatê ou qualquer coisa parecida, você era ensinado a ter métodos para derrubar o adversário. É essa palavra. Originalmente ela era usada nesse sentido. Métodos para derrubar numa luta, numa batalha. Agora, perceba que a palavra está no plural. O diabo não nos ataca uma vez para nos derrubar. Ele nos ataca inúmeras vezes para nos derrubar. E o que o diabo quer se ele não pode destruir a obra de Deus em nós, ele não pode roubar a salvação que está em nós, ele não pode tirar a vida do Espírito Santo que está em nós. Ele quer nos derrubar para que a gente, ao invés de dar testemunho àqueles que estão ao nosso redor da fé que nós temos em Cristo, nós envergonharmos Cristo. E para deixar mais claro, o apóstolo Paulo, ele vai descrever no verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, e aí vem 3 linhas, contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo em trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você tem que lembrar uma coisa, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, ele está esperando a sentença dele. E algumas pessoas poderiam estar dizendo para Paulo assim: Paulo, você tem que ficar doido da vida com aqueles líderes judeus que tramaram contra você e colocaram uma denúncia contra você indevida. Você tem que ficar doido da vida com esses romanos que estão te pressionando a negar Jesus, ou esse imperador que vai te condenar à morte. O apóstolo Paulo está dizendo: muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Por detrás dessas pessoas, eles não sabem, mas existem principados e potestades. E a situação é criada para que eu negue a Jesus. A situação é criada para que eu não dê testemunho e não envergonhe Lúcifer. A situação é criada para, ao invés de eu envergonhar Lúcifer, eu envergonhar Jesus. Descrito o inimigo, o apóstolo Paulo volta no verso 13, repetindo as coisas que ele disse no verso 11. Olha só que interessante. O imperativo, vistam, está no verso 11 também. Toda a armadura de Deus está no verso 11 também. O propósito, para que possam resistir no dia mau, para que possam resistir no dia do ataque. Só um detalhezinho aqui. Parece que o texto está dizendo que quando o ataque chegar, você já tem que estar em posição.
Se a hora que o ataque chegar, você, peraí, como é que é mesmo, Ricardo, aquele sermão que você fez aquele dia, o que eu tenho que fazer? Dançou, meu amigo, já está no chão, dançou. A atitude que Paulo diz que o cristão deve ter é de atenção total e de estar preparado, porque os ataques eles vêm e vêm de maneira constante. Para tanto, então, vamos ouvir o que Paulo fala sobre como está preparado a armadura. Ele diz: mantenham-se firmes, mais um imperativo. E aqui, só para a gente ganhar tempo e você entender, todos os versos seguintes, eles vão estar alinhados da seguinte maneira. Paulo vai usar sempre um verbo que está no auristo particípio no grego. O que significa isso? São verbos que demandam uma atitude firme e constante. Firme e constante. Por 6 vezes Paulo vai colocar um verbo assim. Em seguida ele coloca uma figura que é uma analogia da armadura, possivelmente de um gladiador romano. Terceiro, ele coloca uma virtude cristã associada à figura de uma peça da armadura de um gladiador romano. Olha só então, e ele faz isso 6 vezes. Dá uma olhada. Ele diz: cingindo-se, o verbo, uma atitude firme e constante, com o cinto, o elemento da armadura da verdade. Se você quer estar preparado para os ataques, faça uma opção por viver comprometido com a verdade. Até porque viver sem compromisso com a verdade é altamente desgastante, é altamente estressante. Por exemplo, alguém já disse que se você quer não ter que ficar lembrando do que você disse ontem, diga só a verdade. Você já percebeu que gente que vive baseado na mentira se estressa muito mais? Porque o cara tem que ficar lembrando exatamente o que ele disse, a quem ele disse e como ele disse. Meu amigo, isso aí não dá, ninguém dá conta desse negócio. Agora, você quer viver paz? Fale a verdade. Viva a verdade. Mas o texto está dizendo que quando você opta por viver baseado na verdade, você se torna menos vulnerável na hora do ataque, porque o diabo não tem por onde te atingir, o seu compromisso é com a verdade. O texto ainda diz: vestindo a couraça protege o peito, dizendo a couraça da justiça. Seja alguém justo, mesmo que isso gere prejuízo, seja justo. Seja justo na contenda com o seu empregado, seja justo na contenda com o seu patrão, eu sei, o governo, na tributação dos impostos, não é muito justo para com a gente, mas seja você justo, tenha um compromisso com a justiça. Sabe por quê? Se você não tiver um compromisso com a justiça, o diabo, quando atacar, você vai ser como um lutador em desequilíbrio. É muito fácil te derrubar, é muito fácil te expor diante dos homens e das mulheres, e envergonhar a sua vida e a Jesus. Tendo os pés calçados, e aqui o termo no português exclui a sandália, com o evangelho da paz. Uma pessoa comprometida com a verdade, comprometida com a justiça, que anuncia aos seus amigos e parentes as boas novas. Gente, esse negócio arrepia o diabo. É um inferno para ele isso. Para pensar comigo. Um homem e uma mulher, gente bonita, gente comprometida com a verdade, gente justa, ou seja, que tem uma vida que brilha. E para piorar a situação do inferno, essas pessoas anunciam e convidam os seus amigos e parentes, falando da obra que Jesus Cristo fez naquela cruz e convidando-os a uma vida com Deus. Esse negócio é um inferno para o diabo. E é por isso que ele tenta nos derrubar. É por isso que ele tenta nos pressionar
a abrirmos mão da verdade, abrirmos mão da justiça e nos calarmos diante do Evangelho. Mas o texto, no verso 16, diz assim: além disso, usem o escudo da fé. Sabe por quê? Paulo explica: com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se você é um homem, se você é uma mulher, se você é um jovem, comprometido com a verdade, comprometido com a justiça e comprometido com o Evangelho, sabe o que te espera? Setas inflamadas do maligno. Você já viu esses filmes da antiguidade, quando os caras lançam aquelas flechas assim pegando fogo e que cruzam o céu? Hã? É esse o sentido. Agora o texto diz que você vai evitar essas setas com o escudo da fé. A fé é a capacidade da gente crer naquilo que a gente ainda não enxerga, a capacidade da gente enxergar aquilo que ninguém ainda vê. Quando uma pessoa no seu casamento vive uma crise na qual ele não consegue ver alternativas, o escudo da fé o protege contra os dardos malignos. Quando alguém na sua profissão não vê alternativa senão abrir mão da verdade e da justiça, o escudo da fé o protege. Quando um jovem na universidade ou na escola, pressionado pelos amigos, não vê outra alternativa senão abandonar os princípios da palavra, o escudo da fé o protege das investidas malignas. Usem o capacete da salvação. O capacete, ele protege uma área vital, a nossa cabeça, a nossa mente. Em outras palavras, nós não podemos nos esquecer, a palavra salvação é a mesma palavra no grego para libertação, é a mesma palavra de redenção. Nós nunca podemos nos esquecer de que nós fomos redimidos, quem nós éramos e o que Deus fez de nós. Nós não podemos nos esquecer que nós fomos libertos, nós estávamos encarcerados e Deus nos libertou, logo nós temos um dono. Naquela cruz Jesus pagou um preço e nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz. E nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. E por último, o apóstolo Paulo fala da espada. A espada do Espírito. Que ele deixa claro que é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que esse é o único elemento da armadura para ataque. Eu diria, toda essa armadura e a maneira como o apóstolo Paulo configura esse texto, ele está falando de defesa, ele está falando de resistência. No entanto, eu tenho que admitir que todos os demais elementos da armadura, eles servem para resistência, mas o único elemento capaz de fazer o inimigo parar de bater e sair em retirada é a espada. E é o que Jesus Cristo faz quando Lúcifer vem a ele no deserto e começa a prová-lo. O que Jesus fez? Ele lidou com a espada, ele lidou com a palavra de Deus, ele reagiu, ele contra-atacou com os valores e princípios da palavra de Deus. Você está sendo atacado no seu casamento, na sua profissão, na sua caminhada cristã, no seu dia a dia. Persevere nos valores e princípios da palavra de Deus. O grande problema é que muito antes do ataque, muitas vezes a gente começa a relativizar os valores e princípios da palavra de Deus. A gente começa a lidar com alguns valores e princípios como se eles fossem opcionais, como se ele fosse uma questão de contexto cultural, como se eles estivessem restritos a determinadas épocas. E quando o ataque vem, eu vejo isso em crises conjugais, eu vejo isso em crises de homens de negócios. Quando o ataque vem, eles não têm mais valores e princípios capazes de sustentá-los. Por quê? Eles relativizaram todos. Eles não têm mais espada. E sabe a cena que eu imagino de um gladiador que tem toda a armadura menos a espada? O inimigo bate, 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 até que derruba.
Porque a única coisa que pode colocar o inimigo para correr é você conhecer a espada. Assim nós fechamos a armadura. Mantenham-se firmes na verdade, que é o cinto, na justiça, que é a couraça, no evangelho, que são as sandálias, na fé, que é o escudo, na salvação, que é o capacete, na palavra, que é a espada. Mas Paulo conclui o texto dizendo: orem no Espírito. E aqui eu vou defender uma tese. A tese consiste no seguinte: primeiro, a oração não é uma das peças da armadura. Porque literariamente o apóstolo Paulo abandona aquele esquema do verbo, de uma figura e de uma característica. Logo, a oração não é uma das peças da armadura. Segunda coisa é que a oração é uma intervenção externa na batalha. Porque percebam comigo, Paulo diz, verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Mas olha as duas últimas linhas: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que a oração é um elemento externo à batalha, que vem de fora da batalha e que som. Me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que a oração é um elemento que vem de fora da batalha e recai sobre aqueles que estão no centro da batalha, gerando uma energização e um poder inesperado. Deixa eu ilustrar isso da seguinte forma: os homens que gostam de filmes de guerra, ou que gostam de ler histórias de guerra, quantas vezes já não aconteceu, por exemplo, durante algumas batalhas, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, de uma tropa ficar presa num canto, cercada pelos inimigos, sem alternativa, e em 2, 3 dias, eles iam morrer. Eles tinham um rádio, e eles se comunicaram com a base que estava em outro canto e disseram: nós estamos na posição X, os nossos inimigos estão na posição Y, por favor, envie aviões para bombardear o inimigo. E eles foram libertos, porque os aviões chegaram, e uma situação perdida se transformou em vitória, por causa de um elemento externo. Isso é oração na vida de alguém que está em plena batalha. Não são poucas vezes que às vezes eu recebo pessoas que depois do culto vêm e dizem, às vezes senhoras anônimas na comunidade, que dizem: pastor, eu tenho orado pela sua vida. Aí eu tenho vontade de olhar para elas e dizer: ah, então é você, né? Então é você que está no rádio lá do outro lado. É você responsável pelos aviões bombardeiros terem chegado. Às vezes pessoas que olham para a gente e percebem que a gente está em luta, eles oram dizendo: Senhor, intervém. A gente nem sabe como aconteceu, mas alguém orou. Sabe o que isso me ensina? Você está sabendo de alguém que está enfrentando uma luta? Abra mão da curiosidade por saber detalhes da luta.
Abra mão da vontade de comentar com outros sobre a luta. Abra mão da tentação de apostar quem é que vai levar melhor na luta. Ore. 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 Seja a pessoa que está do lado de lá no rádio, ouvindo o pedido de socorro e dizendo: Deus, manda os aviões para bombardear o inimigo. Assim, a armadura consiste em 6 elementos, mas a oração tem o poder de energizar essa batalha e trazer forças de onde as pessoas não esperam mais. E aí Paulo encerra dizendo assim: orem também por mim. Se esse negócio de oração faz o que ele disse que faz no verso 18, antes de encerrar a carta ele disse: pessoal, me coloca na lista de oração. Orem por mim. Por quê? Olha só, por que Paulo pede para orar por ele? Verso 20, sou embaixador preso em correntes. Ele está preso. Ele está esperando a condenação do tribunal romano. Mas aqui uma última coisa, prometo. Mas é uma última coisa muito, muito importante para você estar disperso nessa hora pelo cansaço. Por isso eu chamo você a atenção. Porque mais importante do porquê Paulo pede oração, é a gente fazer a pergunta: para quê? E sabe qual que é a minha surpresa? Paulo não diz assim: orem por mim, para que o Senhor me liberte dessa prisão. Ore por mim, para que César seja tomado por uma bondade e me liberte dessa prisão. Ore por mim para que anjos do Senhor venham, destruam aqui os guardas romanos e eu possa sair livre dessa prisão. Paulo não ora: orem por mim para eu ser curado, orem por mim para eu ter uma solução na minha vida profissional, ore por mim para que eu consiga comprar uma casa nova ou ter um carro novo. Não, ele diz: ore por mim para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Ore por mim, para que mesmo que eu permaneça algemado, eu não negue a Jesus. Ore por mim, para que mesmo que Deus não me cure, a minha vida honre a Jesus. Ore por mim, para que mesmo que a minha empresa não se salve dessa situação financeira, o testemunho de Cristo seja evidente a todos. Ele diz: orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. A questão é o testemunho. É o centro da disputa. Por isso, convido você a pensar: primeiro, estamos conscientes da batalha que nos cerca como discípulos de Jesus? Nós temos levado a sério o fato de que as provações que vêm sobre nós, ou os ataques malignos, querem nos roubar o privilégio de honrarmos a Jesus com as nossas vidas? Estamos vestidos da armadura de Deus para essa batalha que nos envolve? Porque essa luta, nós não vamos travar essa luta com a nossa força. É com aquilo que Deus já nos deu. E nós temos feito uso do que Deus tem nos dado. E por último, estamos dispostos a resistir com o nosso testemunho, mesmo em face da morte? Mas eu queria te lembrar do seguinte: a morte tem facetas muito mais sutis no mundo livre
num país com liberdade. A morte, ela se apresenta em algumas bifurcações da nossa ética pessoal, da nossa ética profissional. Nós estamos dispostos a não abrir mão do testemunho, mesmo em face da morte. Eu queria convidar você a terminar esse culto de uma maneira diferente. Sempre eu convido você para conversar com Deus acerca de você mesmo. Hoje eu vou pedir para você gastar esses últimos minutos orando pelos outros, pedindo para Deus enviar aviões bombardeiros para libertar amigos e amigas de caminhada cristã que estão em meio à luta. Feche os seus olhos. Ore a Deus nesse momento. Queria pedir para você orar a Deus por homens, mulheres, jovens que frequentam a nossa comunidade, que você talvez nem os conheça, mas que estão em meio a uma grande batalha. Acredite no poder da oração. Peça para Deus intervir. Ore nesse momento pela pessoa que está ao seu lado. Talvez sua esposa, seu marido, um amigo, ou um desconhecido. Peça a Deus para fortalecê-lo em meio à luta. Tenha consciência de que a nossa batalha não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades do ar que tramam nos derrubar. Ore por aqueles irmãos e irmãs que nós nem conhecemos, mas que nesse exato instante estão prestes a serem condenados à morte, porque eles amam mais a Cristo do que a própria vida. Senhor, abra os nossos olhos para percebermos a dimensão maior da batalha que estamos envolvidos. Enche os nossos corações da convicção de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas dá-nos a humildade para nos deixarmos fortalecer pelo Senhor. Dá-nos o compromisso para nos mantermos preparados diante dos ataques. Sustenta-nos, Senhor, para que o nosso testemunho não seja negociado. Faz de nós, homens e mulheres, capazes de amar mais ao Senhor do que a própria vida. Em nome de Jesus. Amém.